Não, vamos lá. Então, esse aqui é o de Civip, para quem nunca viu. Tá? O link dele é esse aqui, aplicações mdscov.br/sage/de-civip_dataim. Tem um outro de Civip antigo lá que você bota no Google, às vezes você acha, mas o de Civip que a gente usa é esse Dataim, que é tipo uma versão 2. Aí o de Civip serve para quê? A gente coloca todas as variáveis do questionário para poder que o pessoal da Sage utilize diretamente daqui para criar a aplicação para o preenchimento do censo, por exemplo. Não é só usado para o censo, é usado para o RMA também, então as variáveis do RMA estão todas aqui. É usado para qualquer sistema que a Sage desenvolva. É a forma de a gente comunicar para eles o que a gente quer. A forma que funciona do Civip são fontes e dentro das fontes tem as variáveis. Então, por exemplo, no caso do censo, cada questionário é uma fonte diferente. E aí dentro das fontes você coloca todas as variáveis daquele questionário. Vamos abrir as fontes aqui primeiro. Todos os sistemas que a Sage desenvolveu, tudo que precisava de variáveis, de questões e de respostas, estão tudo aqui nas fontes. E todos os nossos censos estão espalhados aqui no meio. Deixa eu ver. Não tem um zero? Não, apareceu agora. Então, por exemplo, eu fiz o CRAS, eu coloquei o de Civip do CRAS todo lá no sistema, que é basicamente colocar todas as questões, todas as variáveis das questões dos questionários dentro do sistema para que eles consigam utilizar e fazer a aplicação. Então eu criei essa fonte do CRAS, duplicado do ano anterior. E aí quando a gente cria a fonte, tem informações básicas que tem que colocar. Se é um questionário, e aí você pode colocar a descrição ou observação, que no caso aqui a gente não utilizou porque como é um questionário não precisa. O responsável e a data inicial e final, que são só informações básicas mesmo para a Sage poder ter parâmetro de qual ano que é e tudo mais. E aqui tem a lista de usuários que podem editar as fontes. Aqui estão todo mundo que está autorizado e aqui quem não está autorizado, que é todo mundo da lista lá do sistema. Mas vamos ao que interessa. Variáveis. Primeiro vou abrir aqui então o questionário do Centro-Dia, que a gente vai usar como exemplo o Centro-Dia, né? Esse aqui que eu abri é o questionário de alterações. Eu gosto de usar ele porque fica mais fácil quando você puxa do ano anterior identificar o que você precisa mexer e o que você não precisa mexer. Então eu sempre deixo o de alterações aberto e crio uma cópia do final. Esse aqui é o final? É o final. Eu crio uma cópia do final com o nome de Civip, porque aí as variáveis novas eu coloco o número delas, vocês vão entender melhor, mas eu coloco o número delas nesse arquivo aqui, para quando passar para a Sage eles saberem quais são as variáveis novas que eles vão ter que incluir no questionário. Então, basicamente, eu uso esses dois arquivos, mais o de Civip, para fazer a disponibilização do questionário para eles. Primeiro passo, duplicar a fonte. Como o Centro-Dia já teve no ano passado, e muitas variáveis vêm do ano passado, a gente procura ele aqui nas fontes. Normalmente quem faz isso sou eu, mas assim, explicando o funcionamento das coisas. Você vem aqui, ó, encontrei o Centro-Dia 2016 e vou duplicar a fonte. Tem certeza de duplicar as fontes? Sim. Aí ele criou, ó, o código da nova fonte é 455. Então é bom você guardar esse número para encontrar a fonte mais fácil. Vocês viram que eu achei a do CRAS botando o número da fonte. Então essa aqui vai ser a 455. Eu normalmente coloco aqui na capa do arquivo de Civip 455, só para eu saber se precisar achar a fonte. Então tá, quando eu duplico a fonte, ele vai criar uma fonte igual àquela que tem, com todas as variáveis que aquela tinha. Então todas as questões do ano passado vieram para cá. E aí eu tenho que editar esse nome porque ficou 2016. Então toda vez que duplico a fonte eu vou lá,
na aba de fontes, procuro ela, edito e troco aqui o ano. Que essa aqui é do 2017. E as datas aqui... Você sabe de qual a data do 100 dias? Sabe por favor? É 100 dia, 25/9 até 17/11. Aí alterar a fonte, ele salva. Beleza. Agora ela está com o nome 2017. Essa exibição aqui do CVIP, ela facilitou muito a nossa vida. Que foi feita, eu acho que tem 2 anos, que é uma exibição de relatório aqui, ó. Fonte variável. Aí nessa exibição fonte variável, você coloca o número, ou então precisa pelo nome, mas é melhor colocar o número da fonte. E aí ele já vai trazer todas as variáveis pela ordem do número da pergunta e do número da página, que na verdade é o bloco do questionário. Então aqui a gente consegue visualizar na ordem do questionário mesmo quais as questões que já estão colocadas, quais as variáveis estão colocadas. Porque na exibição antiga, que é essa exibição de variáveis aqui, ela, se você pode pesquisar a fonte aqui, ó, por exemplo, eu abri em variáveis. Eu quero só as variáveis da fonte que eu acabei de criar, que é essa 455. Eu boto pesquisar aqui F455, ele vai trazer todas as variáveis que estão nessa fonte. Só que ele traz na ordem do código da variável. E às vezes a gente insere uma variável depois de uma que já estava antes, então ela não está na ordem do questionário em si. E para editar ela aqui, você tem que clicar nela e abrir editar essa variável. É mais... E aí ela é bem, você tem que editar aqui, salvar, voltar lá e atualizar. Enquanto aqui nesse modo de relatório, fonte variável, você pode editar só clicando aqui, ó. Troca o nome, clica fora, clica aqui, troca, clica o número aqui, troca. Então é muito mais rápido para editar uma variável. Então assim, isso acelerou muito o processo de duplicar um questionário e alterar o que mudou de um ano para o outro. Enfim, vamos lá. A gente tem que sempre ficar olhando o questionário em Word. Então eu gosto de olhar o de alterações e o outro arquivo para ver também se está igual um com o outro. Porque, por exemplo, no caso o final estava totalmente diferente. Tive que refazer o final. No caso eu não fiz esse negócio que a gente pediu. O finalzinho estava diferente. Aí depois, os outros é que eu fui fazer. Aqui no de alterações já dá pra ver, ó, que a questão 1 ela não mudou. Então eu não vou precisar mexer nela. Mas a 2 já tem algumas alterações, que são alterações bem sutis. Então se eu olhasse só nesse questionário aqui, eu não ia enxergar. Porque eu posso abrir a variável aqui, olhar, porque quando você vai editar uma variável, por exemplo essa daqui, questão 2, ó, questão 2. Indique o público atendido nessa unidade. Você vem aqui, eu gosto de abrir uma nova guia. Você clicando no número da variável ali, ó, tá pequenininho, acho que não vai dar nem pra ver da câmera. Aqui no número da variável, você clicando com o botão direito e abrir nova guia, ele vai abrir aquela tela de edição, que é aquela mesma tela de edição que eu abri lá nas variáveis, com todas as informações dela. Só que aí, como a telinha é pequena, você não consegue ver o que está mais pro final. Então se a alteração for lá no final, você olhando assim, aparentemente está igual. Só que ela não está igual. Tem umas opções aqui que mudaram. Ó, e suas famílias teria que estar aqui. Então a gente tem que editar ela. Mas antes disso, vamos começar do começo, né? Para não se perder. Então, eu gosto de sempre verificar se todas as variáveis estão lá. Aqui no bloco 1, ele não tem numeração no questionário. Então a gente usa 0.1, 0.2, 0.3 por padrão. Então, toda essa parte do bloco 1 vai ser tipo questão 0. Então, ó, nome que identifica a unidade, está lá, 0.1. Selecione o tipo de logrador, 0.2. Então eu checo se todas as variáveis estão lá. Endereço, número, complemento, bairro, CEP, município,
UF, e-mail, DDD telefone, ramal, fax, data de implantação da unidade. Então estão todas aqui. Fax a gente não pode tirar porque vem do CadSUAS. No CadSUAS ainda tem fax. fax. Já teria tirado fax. Então, tem uma observação importante aqui. Basicamente, todas as variáveis do censo são obrigatórias. Todo o preenchimento do questionário inteiro ele é obrigatório. Você não pode pular uma questão porque você não quer responder essa questão. Se a gente coloca ela para você preencher, você tem que responder. Então, existe essa marcação aqui, ó, de obrigatório, que tem que estar em sim, por regra, tem que estar em sim em todos. Mas tem exceções. No bloco de identificação, as exceções são as mesmas questões que no CadSUAS não são obrigatórias, que é número, complemento. Aqui o e-mail estava como não obrigatório, mas ele é, porque deu problema no passado. Tinha gente que não tinha e-mail no CadSUAS, mas é bom obrigar. Então é número, complemento, ramal, fax e acho que é só. Nesse caso aqui é só. Dependendo da unidade tem um a mais. Mas nesse caso aqui é número, complemento, ramal e fax. No CadSUAS não é obrigatório preencher isso, então aqui a gente também não obriga, porque senão a pessoa tem que ir lá no CadSUAS preencher qualquer coisa para poder concluir o censo. Tá, essa é a primeira observação importante aí. Então, vamos para o bloco 2. Olha lá, dá para perceber aqui que o número da página ele está colocado com o número do bloco do questionário, porque o nosso questionário eletrônico mesmo, cada página de preenchimento é cada bloco que a gente coloca aqui no questionário em papel. Então esse bloco de identificação, bloco 1, ele fica separado no primeiro bloco, na primeira página. Então aqui no número da página você vai preencher 1. A questão 1 do bloco 2, que está aqui, ela não mudou do ano passado para cá. Então eu não preciso mexer nela. Vamos pular logo para 2. Que a 2, a gente viu aqui que a 2 mudou. Adicionou e suas famílias em todas as opções. Então vamos editar a questão 2. É só vir aqui. Aquilo que eu recomendo para todo mundo é abrir uma nova guia, porque senão toda vez você vai ter que ficar indo e voltando, é melhor abrir uma nova guia. Você edita e depois só fecha a guia. Que eu abri um monte, eu não sei mais qual é que eu tô. A última. Vou fechar aqui que eu já abri uns 3 cópias assim. Então tá. Aí essa tela é a tela básica da edição das variáveis no DCVIP. Vamos até dar um zoom aqui. Que são todas as informações que tem que botar na variável. Ó, primeiro ele mostra o código da variável, que é como você vai identificar, como se fosse o número identificador da variável do DCVIP. Tem a fonte que essa variável está. Primeiro ele pergunta o enunciado da questão, que aí você vai escrever o enunciado conforme está lá no censo mesmo. E quando você vai inserir uma nova variável, esse campo é um campo de pesquisa. Então se você inserir parte do nome de uma questão que já existe lá, ele vai trazer para você as questões que já existem no DCVIP com esse nome, para você poder reaproveitar informações de questões que já estão lá. Mas no caso, como é edição, ele é um campo normal para você preencher o nome da questão. Depois ele pergunta qual tipo de pergunta é. Pergunta que muita gente faz quando começa a mexer com isso. Qual tipo de pergunta eu coloco para essa questão aqui? Checkbox é múltipla resposta, é o quadradinho, que é aquela que você pode marcar e desmarcar. E nela você pode marcar quantas opções quiser na questão. Então é a múltipla resposta, que vai estar sempre escrito aqui no questionário se é marcação múltipla, né, múltipla resposta, ou se é marcação única, que é resposta única. Aqui sempre tem vermelhinho aqui do lado da questão dizendo se é múltipla resposta ou não. Então no caso, essa daqui é múltipla resposta, então ela é checkbox. Combo box é aquele campo de seleção que você clica, né, que é até select lá no interno, lá nos sistemas, que você clica e ele vai listar as opções que você tem para você escolher uma. Então ela é resposta única, mas ela só exibe as opções quando você clica lá.
Então, ela é menos poluída do que a rádio, assim. Mas a gente só utiliza quando é um quadro, por exemplo, que tem várias opções que a pessoa tem que escolher, e para dar uma enxugada na visualização a gente utiliza ela, mas são exceções também. A regra de resposta única é usar rádio, que é essa opção, que é aquela bolinha que a gente já conhece, né? Que você clica, ela fica marcada. Você clicou de novo, continua marcada. Se você clicar em outra, ele desmarca e marca outra. Então a resposta única é rádio, por padrão. Assim como o Combo Box também é resposta única, às vezes as pessoas confundem. Qual que eu uso? Eu falo, não, você usa rádio, a não ser que seja um caso específico, a gente diga, use Combo Box, campo de seleção. Aí tem as opções de apenas número, que é muito fácil de entender, né? Só pode colocar números, colocar letra ele não deixa. Campo aberto, pode colocar qualquer caractere. Aí tem os campos de formatação já mais específicos, que é para CEP, para CNPJ, CPF, data, e-mail, dependendo da questão. Se for uma questão que pede uma data, você usa data. Se for uma questão que pede um e-mail, você usa de e-mail. Que pede telefone, você usa de telefone, no formato DDD, telefone, tudo junto. Se for de dinheiro, tem a moeda. CPF tem CPF, CNPJ, CNPJ, CEP. No caso de identificação lá, tem uma que é o CEP, aí tem que usar essa do CEP, que aí ele já bota naquele formato bonitinho. São as máscaras que tem disponível aqui no DCVIP. Tem até essa somente texto, só que a gente não utiliza. Porque somente texto, eu acho que não pode botar caractere especial. Acho que é isso, não tenho certeza. Acho que número pode também, apesar de estar somente texto, acho que dá pra botar número. Então tá, nesse caso, ela é uma questão de marcação múltipla, ele pode marcar mais de um item ao mesmo tempo, então vai ficar com checkbox. Não, não pode não. Essa é a única. Ué, mas tá escrito lá múltipla, assim, tipo. Ah, é múltipla. Pode atender mais de um público nessa unidade. Pode. Pode? Tá, você que tá mandando aí. Pode, é o público do centro de, no caso de suas, ele é checkbox. Então vamos lá. Fundir com acolhimento. Primeiro aqui, você tem, no caso de checkbox, como box rádio, que são questões que tem opções para você escolher uma, ele vai te dar a opção de dizer quantas opções a pessoa vai ter. Você pode clicar no mais e botar mais, e no menos ele vai tirar a de baixo. Eu estava até falando para a Priscila outro dia. Você quer excluir uma que está aqui, você joga ela para baixo e aperta no menos que ela some. Ele vai sempre apagar a de baixo. E aí você pode botar quantas opções quiser, aqui não tem limite não. Aí ele pergunta o número da questão, o número da pergunta, no caso aqui é 2. Questão 2. E o número da página, que é o número do bloco do questionário, que no caso também é o bloco 2. Aqui, o bloco 2, caracterização da unidade. Depois ele tem a opção de número ilimitado de respostas, que também é a exceção. Essa opção só ligada na exceção, que são aquelas questões tipo a de RH, ou aquela outra que a Priscila acabou de me perguntar ali, que é do centro-dia, né? Perguntava o que? Tu lembra? Centro de convivência. O quê? Que perguntava o que mesmo? Quais cursos que a pessoa tinha feito, é isso? Quantas pessoas tinham feito o curso? Aí não, mas pedia para... Não, a outra, que tinha que descrever qual era o nome do curso. Era descrever alguma coisa, não lembro. Isso. Aí ele deixa você colocar mais de um diferente. Aí nesse caso, é uma pergunta só que eu pergunto, tipo, quais cursos teve? E aí você vai responder, tipo, teve curso disso, daquilo. Eu não sei quantas respostas você vai dar. E eu vou te colocar número limitado de respostas. Ele aparece um campo da forma que você quiser. No caso aqui, a gente utilizaria para essa questão, utilizaria um campo aberto. Ele teria um campo para ele escrever o nome do curso. E aí ele tem municípios vinculados, né? Quantos municípios vinculados? Aí ele vai escrevendo mais um. Isso. Aí você coloca mais, aí ele abre outro campo para você responder de novo e responder de novo. Quando você ativa essa opção, na hora de extrair o banco de dados no final, essa questão vem num banco de dados separado. Porque como é mais de uma resposta
por questionário, não tem como colocar no formato de planilha ali junto. Então ele traz um banco separado com a chave, com todas as respostas que cada um deu. Assim, Então é por isso que é uma exceção. RH, por exemplo? Isso, de RH a gente utiliza isso em todos, porque a gente não sabe quantos trabalhadores tem, E aí ele vai... e a gente não vai botar 1000 vezes a mesma pergunta para ele colocar quantas vezes quiser. Então a gente utiliza, por exemplo, cada uma das variáveis do RH, nome, CPF, RG, vai estar com um número limitado de respostas, e aí eles programam lá para ficar tudo linkado uma coisa com a outra. Então tá, então essa aqui é a exceção, normalmente ela não fica marcada. E aí resposta obrigatória já é o contrário. Normalmente ela está marcada, a não sendo aquelas exceções que tem... Basicamente são aquelas 4 do identificador, do bloco de identificação. Ou E- não respostas. E o não sei, que é quando a gente bota, por exemplo, uma questão assim e pergunta quantos fulaninhos fizeram capacitação tal. Aí você dá a opção dele responder alguma coisa ou marcar não sei. Aí são duas variáveis diferentes nesse caso. Vai ser uma apenas número e uma outra checkbox, não sei. E essa não sei, ela não é obrigatória, porque ele não é obrigado a dizer que ele não sabe. Mas esse checkbox, mas o checkbox ele pode responder as mais... Então, se você botar um checkbox de uma opção só, ele pode marcar ou desmarcar. Se você botar um hardware, se ele marcar, ele não desmarca, entendeu? Peraí, na de não sei... No caso de não sei, se você botar checkbox, ele pode marcar ela e desmarcar ela. Tipo, ele botou não sei, depois falou, não, pera, eu sei sim. Ah, porque no Aí rádio ele você vai e não pode desmarca. voltar atrás. No rádio, se você clicou a bolinha, você Já não, é. você não desmarca ela. Você só desmarca se você clicar em outra opção. Que aí a outra opção ele desmarca. Você não sabia? É sempre assim. Você não só que sabia, não? É tão normal pra você que você não pensa nisso. Você nunca Mas percebeu. Todos os sistemas da sua vida são Então, assim, Se é uma bolinha, você clicou, ela vai marcar sempre que você É. clicar. Se é um quadradinho, você clicou de novo, ele desmarca. Todas as bolinhas da sua vida são assim. Você nunca Você só reparou? nunca percebeu. Você não tem tanto toque assim, então. não, essas bolinhas... Vambora. Então vamos lá. Não, é igual isso aqui, ó. Isso aqui é um checkbox, ó. Eu posso marcar e desmarcar. Se fosse um tá, rádio, e a bolinha você não... se fosse uma bolinha, eu clicou, ficou. Entendi. Ficou lá. Mas a opção não sei, ela vai entrar aí ou tem que fazer uma nova pra ela? Tem que fazer uma nova. Tem que fazer uma nova. No caso, uma questão que tem a opção não sei, vai ter a questão normal, com resposta obrigatória, e vai ter a questão não sei dela, sem a resposta obrigatória marcada. Porque ela não é obrigada a marcar o não sei, mas ela é obrigada a responder a questão se ela não tiver marcado não sei. E aí, quem vai fazer esse pulo é a SAGE na hora de desenvolver o questionário Exatamente. eletrônico. Mas Quem aí vai pode criar acontecer. essa regra de não preencher a questão se marcar não sei são eles. Mas aí pode acontecer de marcar os dois, não sei, não, tipo sim, não. A Então, SAGE vai fazer a regra. Isso, Ah, é. tá. As regras são feitas lá por do eles. checkbox Aqui a também. gente coloca, tipo, ó, a gente tem essa questão que você vai colocar nesse formato, essa questão que você vai colocar nesse formato. Aí eles vão pegar isso, algumas são bem simples, eles já copiam e colam lá e funciona. Outras eles vão fazer essas adaptações de acordo com as observações que a gente vai colocar aqui embaixo, que eu vou chegar lá ainda. Então, A gente esse coloca- não sei funciona igual a qual? Mais ou menos. É igual a qual, só que a qual ela é um campo aberto e ela é obrigatória. Porque a questão qual só vai aparecer para quem marcar aquela opção que a gente disse. A gente coloca aqui na observação. A questão qual só vai ser respondida por quem marcou a opção outros, por exemplo. Aí eles vão fazer a regra lá no sistema, assim, se a pessoa clicar nesse quadradinho aqui, vai abrir a questão qual. Se ela não clicar, não abre a questão qual e não preenche a questão qual. E aí, então, vamos lá. Depois disso, tem aqui nas opções que você colocou, por exemplo, aqui são 4, o código e o valor. Aqui a ordem é só para você clicar e descer. É meio burro, mas funciona legal. Você clicou para baixo, ele desce. Aí tem que ir descendo com a mão assim para poder mexer nela de posição. Então aqui ele desce essa aqui para cá, essa aqui desce, essa aqui sobe. Bem setinha mesmo. Código é o... Quem já está acostumado a mexer no SPSS sabe que tem o label, né, o código e tem o rótulo. Então, eles até trocaram o nome, eu nunca tinha reparado. Antes era conteúdo e label, né, um negócio assim. Então o código aqui é o valor numérico que a gente dá para a questão.
Para quando ele responder isso, aparecer lá no banco de dados esse número. Nas questões que vêm de integração com o CAD SUAS, é obrigatório colocar o código do CAD SUAS. Isso, eu ia chegar então, nesse esse ponto. aí, 351, É do CAD SUAS. é do CAD SUAS. Isso, eu ia chegar nesse ponto agora. Então tem o código da variável e tem o valor aqui, que é o label, que é o rótulo que... As questões que vêm do CAD SUAS, o questionário já fala que vem do CAD SUAS. Aí você tem que descobrir o código. Isso, descobrir aí você o código. pergunta pro Fernando. Aí então, é isso que eu vou explicar, eu vou chegar lá. Então, mas o questionário diz quais que vem do CAD SUAS. Nesse caso aqui ela vem do CAD SUAS, então o código a gente não escolhe, já está lá no sistema. E aí o valor aqui, que é o rótulo de cada uma, que vai vir pra gente também quando a gente extrai o banco, é o rótulo de cada uma dessas opções aqui, com esse código. Que vai vir no banco só o código, e aí depois a gente vai ter um arquivo dicionário que vai dizer, o código 351 significa crianças e adolescentes com deficiência com algum grau de dependência. Como é que descobre esse código aqui nessas questões do CAD SUAS? É uma questão um pouco mais complicada, normalmente eu faço, mas vamos explicar aqui. Nesse caso, essa questão está no público do centro-dia. Então vamos abrir o CAD SUAS. Você sabe isso, né? Como é que descobre o código? Se você não sabe, você vai descobrir agora. Que eu aprendi com o Saulo. Aqui é CPF. Então, estamos aqui no CAD SUAS. Vamos em centro-dia. E aqui tem as opções. Eu acho que nessa tela aqui já dá para ver as opções de público, porque já aparece aqui. Mas eu vou escolher qualquer um do Brasil inteiro. Onde é que eu sei que tem centro-dia? Tem em Belo Horizonte. São Paulo. Belo Horizonte. São Paulo vai aparecer 1 milhão de centro-dia aqui. Tem 1.400 centro-dias no Brasil. Então eu vou editar aqui. Então aqui nessa tela que eu estou vendo os públicos, na tela do CAD SUAS que eu estou vendo a resposta do censo, eu vou abrir o código fonte, que é o Ctrl U, ele vai abrir o código fonte da tela. Ctrl U. Isso, é Ctrl U. U de não sei o que, mas é Ctrl U. Um dia eu vou ficar calado. É porque é de source. Source já tinha o S, já fazia uma coisa, que era salvar a página. O O, sim, chegou até o U. O O já tem outra coisa, que eu acho que é abrir algum documento, e aí foi até o U, aí virou Ctrl U. Então aqui, no código fonte da página, do CAD SUAS, tem o código das opções. A gente só tem que procurar. Você vai descendo, aí você vai vendo aqui, ó. Save centro-dia, não sei o que, tananã. Data de implantação. Aí, público atendido. Público atendido. Você podia até pesquisar aqui. Você botar Ctrl F, público atendido, ele vai achar. É até mais fácil. Então tá, aqui ó. Onde tem público atendido, isso aqui é a codificação em HTML para aquele campo. Então temos o tipo, olha lá, checkbox. O tipo dela é checkbox, ó, dá até pra ver adolescente aqui, ó, com deficiência. que é o quadradinho. E aí tem cada uma das opções. Criança, adolescente, deficiência com nenhum grau de dependência, que é a descrição que tem escrito lá, e o valor daqui, ó, 351. Esse valor aqui, ele vai internamente lá no banco de dados, ele vai colocar esse valor quando você clicar nesse campo. Então, assim, então, aqui tem os códigos, ó, 351, criança, adolescente, deficiência com algum grau de dependência, 352, adulto com deficiência com algum grau de dependência, 353. Então, assim, para todos os campos que a gente puxa do CAD SUAS, você pode ir na página do CAD SUAS que você visualiza aquele campo. Por exemplo, na GRH, você vem aqui em recursos humanos. E aí, ó, tá vendo que tem os campos aqui? Você abre aqui, código fonte e procura, por exemplo, cargo função. Cargo. Aí, ó, cargo função, e tem aqui, ó, 21 é coordenador, 218 é técnico nível superior, 349 é cuidador, 368 é auxiliar de cuidador, 217 é educador social, enfim. Ok, Todos os campos estão aqui. Se alguém precisar algum dia.
Se o campo tiver duplicado, que às vezes acontece, do caso de suas botar tipo o mesmo número 2 vezes para a mesma coisa, um número diferente para a mesma coisa, aí a gente tem que perguntar para o Fred, né, para instâncias superiores. Perguntar para o Fred qual que a gente usa. Então tá, é assim que a gente descobre o código que vai botar aqui. Se essa questão não viesse do CADSUS, aí seria tipo 1, 2, 3, 4, ou sim e não, a gente bota 1 pro sim, 0 pro não. Se for... A gente tem alguns padrões. Isso. Não os é padrões. sempre 0. Não é sempre 0. Outros é sempre 99. 9. Ou 99. 99 normalmente. E basicamente é não 0 ou nenhum 0. E outros, ou enfim, outras coisas, ou alguma coisa semelhante a outros. 99. Não sabe também 99. E o resto, 1, 2, 3, 4, 5, segue a sequência. Então vamos lá, e depois disso tem o que? Descrição e observação. E palavra-chave que não serve para nada. Descrição é o que? No questionário, do lado da questão, ele coloca uma interrogação, que é um linkzinho de interrogação que você pode clicar, que abre uma janela que mostra essa descrição. Então basicamente é o que? A pessoa está preenchendo o questionário, não entendi direito essa questão. Aí tem uma interrogaçãozinha do lado, ela clica, aí abre. Mostra o enunciado da questão e mostra a descrição. Então, basicamente aqui, a gente utiliza a informação que está no manual de preenchimento. A gente coloca aqui, posteriormente, enfim. Posteriormente, porque o manual a gente faz depois do questionário. Alguns anos a gente começou a colocar, mas a gente vai tentar colocar esse ano, mas posteriormente. Isso. Então aqui não a gente se preocupem com isso agora. A gente copia e cola a explicação dessa questão que tem no manual de preenchimento e coloca aqui, porque quando ele estiver preenchendo ele não precisa abrir o manual para ver a explicação, ele só clica na interrogação e aí na tela já vai aparecer explicando aqui. Essa questão aqui marque os públicos que você atende nessa unidade. Tipo, é meio intuitivo essa daqui, mas tem umas mais complexas que é bom ter explicação. E a observação, a gente vai colocar uma explicação para a SAGE do que ela tem que fazer nessa questão, que tem alguma coisa especial. Então, por exemplo, pulos, tem outros ou um especifique que tem que preencher quando for marcar um item. Isso tudo tem que estar escrito aqui de uma forma que o pessoal da SAGE entenda. Ó, aqui no caso, essa questão, como ela vem do CADSUS, a gente coloca uma observação que diz que ela vem do CADSUS. No caso, aqui é a pessoa que fez o centro de ano passado, que eu não sei quem foi. Porque isso aí fazia sentido no ano retrasado, não ano passado. Então esqueceu de editar. Esqueceu de editar, igual eu estou editando aqui sem abrir. Então aqui... Então aqui no caso a gente só vai colocar que é para migrar os dados do CADSUS do centro-dia. Que aí a SAGE... famílias que a gente vai mudar Que aí no caso isso daqui, eles quando o pessoal da SAGE for desenvolver, eles vão ver que tem que puxar esses dados do CADSUS e aí ele já toma todas as providências do sistema para não permitir para a pessoa preencher isso aqui, importar diretamente do serviço lá do CADSUS e tudo mais. E palavra-chave, não é necessário colocar, eu costumo colocar censos SUAS e o questionário, só para futuramente, se eu puxar essa questão, como eu disse, quando insere uma nova questão, você começa a colocar o nome dela, ele vai te listar todas as variáveis que já tem aquele nome escrito. Então você clica lá, ele vai trazer todas essas informações. E aí na palavra-chave é o único lugar que eu consigo identificar de onde é que essa variável veio. Então por isso que eu coloco censo SUAS centro-dia, por exemplo, ou censo 2017 centro-dia. Então eu gosto de colocar, mas não é algo que vá afetar a vida de ninguém. Assim, eu gosto de colocar porque quando eu puxo eu sei que veio do ano tal, do questionário tal. Então facilita às vezes para você falar, não, mas era melhor ter importado a do outro questionário que ela é exatamente idêntica, essa aqui é parecida. Aí você vai procurar a outra. Ali em observações, vocês vão colocar as regras. A maioria das regras vão estar escritas de vermelho no questionário, mas tem algumas regras que não estão escritas de vermelho. Por exemplo, quantidade de dígitos.
Por exemplo, eu quero escrever um número. Deixa eu achar. Quantidade de pessoas atendidas. Deixa eu achar uma aqui. Por exemplo, quantidade de banheiros. Ali a gente coloca uma regra que só vai até 99. Só tem 2 dígitos. Tem 2 campos aqui, são 2 dígitos de apenas número. Se você tiver... Não crie regras da sua cabeça. Assim. Pergunte ao Fernando, pergunte a mim as regras. Não fique inventando muito, Se não tiver certeza. porque isso pode ter um impacto grande na elaboração. Mas tudo que você vê que é detalhe, coloque como regra, tá? Normalmente as regras estão igual a Cíntia falou aqui, ó. Pule para a questão 13. Tá em vermelhinho aqui. Já. Isso daqui, no DCVIP não existe um campo específico dizendo, ó, vai ter pulo? Sim. Pular para onde? Não tem. Então a gente tem que escrever na observação. Você escreve lá. Nesse caso da 11, você vai escrever: se marcar não, pule para a questão 13. Ou nesse caso aqui, a minha, digamos assim, recomendação para esse tipo de questão que pula só uma, é você não vincular um número, porque facilita você não ter que alterá-la futuramente. Como assim? É a 11, vai pular para 13. Significa que vai pular só a 12. Então, se vai pular só a 12, você coloca pule a próxima questão, ao invés de escrever pule para a 13. Porque ano que vem a 11 virou 12, se você botar pular para 13, já cagou. Então, você coloca pule a próxima questão, se marcar não. Aí eles vão entender que é para pular a próxima, independentemente de qual número seja. Eu gosto de fazer isso. Mas quando é uma questão tipo, que pula 5, 6 questões, você vai ter que botar o número e vai ter que trocar todo ano mesmo. Não tem jeito. Então, vamos voltar lá. Vou pegar o arquivo de alterações aqui. Então, todas as 4 opções dessa questão 2 foi acrescentado e suas famílias no final. Então, eu vou acrescentar nas 4 opções e suas famílias aqui no final. Cada uma das opções. E suas famílias. Terminou tudo, clique em salvar. A variável foi atualizada com sucesso, ok. Aí ele vai atualizar a página e beleza. Ela já está salva com formato novo, com todas as alterações que eu fiz. Você pode sair dessa aba. Aí você pode fechar essa aba e voltar lá para onde você estava. Alterações. Então a questão 3 ela também não mudou, mas a questão 3 é importante ressaltar que elas são 2 questões. Então, variável, você tem que ter um pensamento de que o DCVIP você coloca variáveis e não questões. Então, no censo, uma questão horário de funcionamento com dias por semana e horas por dia, você tem que aprender a enxergar ela. Você já mexe com questionário, vocês devem ter facilidade com isso. Enxergar ela como 2 questões diferentes. Uma questão é quantos dias por semana essa unidade está funcionando e quantas horas por dia essa unidade está funcionando. São 2 questões. Então, quando a gente tem uma questão assim que é dupla ou tripla ou quantas tiver, variáveis tiver, vai ser 3.1, 3.2, 3.3 para ter esse padrão. E também porque o DCVIP ele não consegue ordenar bem se você coloca letra. A gente já utilizou letra no passado, que era tipo 3A, 3B. Mas o DCVIP, nesse formato novo dele aqui, se você colocar a letra, ele não consegue ordenar tão bem quanto com o número. É mais fácil você colocar 3.1.1.1, 3.1.2.1 e ele entender a lógica do que você colocar 3A, B, ou 3C, D e ele entender a lógica. É mais fácil para o DCVIP mexer só com números aqui na questão. Então vamos lá. Essa aqui são 2 e ela também está cadastrada com 2 lá, 3.1 e 3.2, igual eu falei. A gente coloca nela a descrição aqui, ó, horário de funcionamento, dias por semana. E a outra horário de funcionamento, horas por dia. Tá? Isso varia conforme a questão, conforme a variável. Mas segue mais ou menos esse padrão aí. No caso dessas 2 aqui,
É aquela exceção que eu falei que se usa combo box. Por que usa combo box? Porque é mais fácil para ele selecionar, mais fácil para a gente, na verdade, dar uma lista de opções de dias por semana dentro de um campo de combo box, do que listar todos os dias por semana, ou do que perguntar para ele qual o número de dias e criar uma regra no sistema para, entendeu? Se você colocar ela como apenas número, você vai ter que pedir pro cara lá da SAG desenvolver uma regra para só permitir colocar de 1 a 7, enfim. Então é mais fácil nesse caso colocar a lista completa. Então nesse caso aqui de horário de funcionamento é uma das exceções que a gente utiliza combo box, porque é mais fácil a gente descrever. A ideia do combo box é quando você clica e aparece uma... Todas as opções. Isso. Agora que eu visualizei que era o combo box. Mas tem um exemplo ali, pô, tu não tá enxergando não? Aonde? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o exemplo de questão. Ah, tá, entendi. É o rádio redondinho, checkbox quadradinho, entendeu? Aqui o combo box é o select. Entendi. Aí, por exemplo, ó, se eu fosse colocar essa questão como rádio, ia aparecer 24 opções lá. Ia ficar desse tamanho na tela da pessoa para escolher uma hora, uma quantidade de horas por dia. E se eu colocar ela como apenas número, fizer só o campinho para ele botar o número, eu ia ter que pedir para o desenvolvedor da SAG criar uma regra para permitir colocar só de 1 a 24. Para o cara não botar 25, 26, 27 e funcionar. Então isso dá um custo para o pessoal da SAG, dá um custo para o usuário no final, que pode preencher errado e o sistema dá erro e o computador dele pode ser lento e você pode travar o computador mesmo só por causa de uma regrinha dessa. Então é mais fácil nesse caso colocar um combo box e botar todas as opções, são só 24 opções. Então eu coloco quantas horas por dia aqui. Nesse caso é uma das exceções que a gente usa combo box. Então vamos lá. Indica a natureza dessa unidade. Essa questão mudou, porque não governamental agora está mudando de nome. Então a gente vai editar ela aqui também. Questão 4, indica a natureza dessa unidade. Organização da sociedade civil. Aqui, ó, vocês já viram que ela tem um código 1 e 2. Ela não está padronizada com o CAD SUAS, mas ela vem do CAD SUAS. Tá vendo? Atualiza no CAD SUAS. Essa não está padronizada com o CAD SUAS. Então vamos ver qual é o código dela lá no CAD SUAS, igual eu ensinei. Então vamos pegar aqui qualquer exemplo. Aqui, ó, governamental e não governamental. Aí tem todos os exemplos. Aí, ó, o exemplo de rádio aqui, ó. Rádio Se eu clicar em não gov de novo, ele não vai desmarcar não gov. Checkbox. Esfera municipal, estadual é checkbox. Isso, o checkbox. Aqui é campo aberto, aqui é data, aqui é CNPJ. Parece até que foi feito de civil, mas não foi. Isso aqui não foi. Vamos abrir o código fonte e vamos procurar aqui a natureza. Pesquisar. Natureza. Só que não é essa natureza aqui não. É outra. Como é mais fácil colocar não gov. Tá aqui, ó. Não Tá aqui, gov. não, tá aqui. Natureza. Então o código dele é em letra. Por isso que no DCVIP a gente coloca G e N. Gov e não gov. No caso de SUAS, lá no banco de dados do caso de SUAS tá G e N. Eu lembro que o Fred uma vez traiu pra mim. Então, por isso que nesse caso a gente coloca 1 e 2, porque o pessoal da SAG vai ter que fazer esse deparo lá no sistema mesmo internamente, porque não tem como no DCVIP a gente inserir letra aqui no código. Acho até que dá pra colocar, mas o Davi falou que É pior. dá problema. Não funciona legal. Então, aqui a gente também tem uma regra, que é que se marcar governamental vai pular para a questão 11, porque aqui tem várias questões que só cabem para não gov, para OSC, né, no caso agora o nome novo. Então, ele já está colocado aqui a regra que se for... Na observação você pode colocar esta questão deverá ser integrada no CAD SUAS, lá 1 é G e 2 é NG. Aqui é o que eu... Não, na observação. Não precisa. Que eles sabem. Eles já estão acostumados a mexer com A gente isso. pode pôr, não tem problema. Poder pode, mas não é necessário botar isso, até porque... Já fez vários anos, né?
Nesse caso não precisa, mas poderia sim. Então eu coloquei aqui a nova redação. Ela já tem a observação que se for 1 vai pular para 11 e que ela é integrada ao CADSUS. Então vamos salvar ela. Variável atualizada com sucesso. Fechou. Essa aqui já está ok também. Então vamos lá. Essa questão 5, ela mudou também o nome. E ela é CNPJ. Então ó, o formato dela aqui, ó, questão 5. CNPJ. Tá dando pra ver daí? Tá não, né? Aqui dá. Tá muito pequeno, né? Aqui dá. CNPJ, tá vendo? Então ela já tem um formato CNPJ, porque é questão de CNPJ. E eu vou editar o nome diretamente nessa tela. Porque se eu não tenho que editar a opção, eu não preciso abrir. Se eu não tenho que editar nem a observação, nem a opção, nem a descrição, que são coisas que não estão aqui, eu não preciso entrar mais na edição de variável. Eu posso editar o nome, o tipo de questão, a obrigatoriedade dela, o fato dela ser ilimitada ou não, o número da questão, tudo aqui direto sem ter que editar a questão. Então vamos lá, em caso de entidade não governamental, barra organização da sociedade civil. E você pode copiar e colar também. Tá Pode. escrevendo, mas eu você tenho pode... mania de escrever, eu escrevo porque direto quando eu estou escrevendo eu percebo que tem uma coisa errada aqui, aí eu vou olhar. Mas pode copiar e colar, precisa copiar e colar normalmente para agilizar o processo. Então beleza, lá. Só troquei aqui, já alterei a variável, já troquei o nome dela. Se for só trocar o nome é rapidão. E ela também vem do CADSUS, mas enfim, isso aí já tá, a observação para mim já tá lá. Então a questão 6 também só mudou o nome. Aqui ó, tem que trocar. Mas vamos para uma mais complexa agora. A 7. Por que é mais complexa? Porque ela tem o qual, que é aquilo que a gente falou. Tem que pensar sempre com uma cabeça de variável e não de questão. Então a questão 7, ele pergunta, caso sim, informe qual. E você vai responder uma dessas opções. Se você botar outro, você vai falar outro qual, né, também. Porque ela já é um qual e tem um qual do qual aqui. Então, se ela marcar outras, vai ter outra questão que vai abrir para ele perguntando quais outras que vai ter que você marcou aí, que você vai ter que escrever. Então, vamos lá. Essa questão vai ter uma 7 e uma 7.1, que é o qual. Como o qual já existia no passado, já está aqui, ó, dá para visualizar ele. Vamos editar aqui as duas questões. Ela mudou, então eu vou ter que alterar as opções. Mas ó, na observação foi colocado, se marcar outras, que é o código 99, não precisa necessariamente escrever o código aqui na observação, mas se quiser botar, bota. Então se marcar outras, habilita a questão 9.1, que ano passado já ficou errado, que ela era 7.1, tá vendo? É aquela questão que eu falei, se você ficar vinculando sempre ao número, você vai ter que sempre ficar editando as questões. Eu não gosto de botar o número aqui, eu coloco só habilita a questão qual. Ele vai saber que a 7.1 qual vai ser o qual da 7, não precisa escrever isso lá. Quando chega para eles lá no DCVIP já chega bem organizadinho, um em cima da outra, já ele sabe qual a variável que ele tem que usar aqui. E não gosto de colocar o número, porque quando o número muda, e com frequência o número muda. Então, tipo, às vezes você bota o pulo aqui, se for só pular uma questão, é mais fácil você colocar pule a próxima questão do que colocar pule para a questão tal, porque você trava um pouco as coisas, fica mais complicado. No futuro a gente vai estabilizar o censo, aí vai ficar... No futuro, se o censo for estabilizado, não precisa nem fazer isso aqui, é só dar o play e faz de novo. Então, aqui eu tirei o número dela. E aí, como as opções mudaram, vou editar aqui rapidinho. Ó, Federação Nacional e o estadual e o regional. Como essa aqui mudou muito, eu prefiro olhar direto no outro questionário que é o final, né? Fica mais fácil de enxergar ela de verdade como é. Eu sei que eu vou ter que trocar todas as opções. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Aqui tem só 4. Então vou colocar 7. Jogo outros para baixo. Isso. E aí vai ser 4, 5, 6. Então aqui você pode copiar as opções.
xizinho ali exclui ela inteira? Isso aqui? É. Esse aí é o próprio Internet Explorer que coloca, ele vai limpar o campo. Então, vai apagar tudo. Aí ele vai apagar o que está dentro do campo. Esse aí é do navegador mesmo, né? Desse IP. Eu nem sabia que o Internet Explorer tinha isso, pra falar a verdade. Fiquei surpreso no momento. Então, nesse caso eu já preferi puxar logo direto da final. E aí essa observação tem que ter aqui. Para dizer que se marcou ali outras, vai ter que preencher o qual. E aí são duas variáveis diferentes. E aqui não tem palavra-chave, como eu estou editando ela, eu já vou colocar. Eita, 1017. Isso. Salva. E aí aqui tem a qual dela. Que você pode botar também só qual, não precisa botar o nome todo. Eu até prefiro botar só qual. E aí ela é campo aberto, qual é sempre campo aberto, sem limite de caracteres, não precisa colocar. Limite de caracteres não é obrigatório. Essa é a primeira vez que a gente está editando uma variável que não é tipo de opção. Então, ó, ao invés de aparecer a quantidade de opções e te permitir botar opções, ele te pergunta quantos caracteres a pessoa vai poder colocar nesse campo. No caso do número lá, daquela questão de banheiros que a Cíntia disse que vai até 99, você só coloca apenas número, 2 caracteres. Ele vai poder botar um número até 99 só. Aí não precisa a SAT criar uma regra nesse caso, entendeu? Porque aí o sistema só vai limitar ali 2 caracteres e pronto. Não precisa ter regra, não vai causar nenhum trabalho extra. E ó, aqui também ó, ficou errado, tá vendo? Essa é a questão 7. Olha, se marcar outra na pergunta 9, o pessoal da SAT ano passado deve ter ficado tipo 9? Não faz sentido. Aí devem ter decifrado que não era 9. É mais fácil nem botar número aqui. Eu coloco assim: se marcar outras na pergunta, habilita a questão qual. Tá? Ele já sabe que aqui essa é 7.1, então a pergunta que ele está falando é a 7. Não precisa escrever o número. Censo 2017, centro de. Então, beleza. Eu coloco a observação nas duas só para facilitar aí a relação das duas coisas. Se ele for numa, tá escrito que se marcar 99 tem que preencher a outra. Se ele for na outra, vai dizer que só vai responder essa questão se tiver marcado 99. Então fica bem coeso. Então vamos lá, outra questão aqui. Vamos para uma questão mais difícil. Priscila, diz uma questão difícil aí. Pra mim foi aquela que tinha que colocar o número de pessoas que fizeram o curso. O número de pessoas que fizeram curso? Ah, que tem várias, Lá embaixo, sim. várias de número. Aqui, achei uma questão aqui importante. Questão 27. Que ano passado era 26. Então o número dela aqui vai estar 26. Ó, bom de ter alteração é isso. Que você viu que ano passado era 26 e esse ano é 27. Então aqui ela vai estar no 26, ó, quantidade de idosos beneficiários do BPC. Mesma lógica. Tá, esse aqui tá feio de ver, cadê outro? Questão 27. Mesma lógica. Aqui é uma questão que não tem só uma variável. São 2, 4. Porque tem não sabe. Então, são 4 variáveis que vão sair da questão 27. No caso, como tem 2 opções aqui e tem não sabe, eu recomendo sempre colocar no não sabe 99. Como assim? Vai ser 27.1, 27.2 e aquela vai ser 27.1.99 e a outra vai ser 27.2.99. Então é meio maluco, mas faz sentido. Então aqui na verdade são 2 questões e cada uma das questões tem o seu respectivo não sabe. Então viram 4 variáveis, que essa daqui é a 27.1, como se essa fosse a 27.1, essa aqui é a 27.2. E aí o não sabe normalmente coloca o número da questão .99. Então essa aqui é 27.1.99 e essa é a 27.2.99.
entender a lógica da minha cabeça aqui, que às vezes não faz muito sentido, mas você sabe o que eu tô fazendo. São 4, que já estão as 4 ali, que ano passado ela era 26. Na hora que muda o código, ele já reagrupa? No sentido de... Mudar o número aqui? Não, mudar o... reordena. Reordena. Ele reordena. Ele reordena se eu atualizar essa página, né? A princípio, se eu trocar aqui para 27... Ele deixa aí, mas se ele der vai F5, deixar. ele Se atualizou a página, ele arruma. Aqui a pessoa que fez ano passado, ela não fez na mesma lógica que eu tô falando. Ela fez 26.1, 26.2 ela não sabe do 26.1 e fez 26.3 e o 26.4 ela não sabe do 26.3. Eu acho isso um pouco menos organizado. E pode excluir a variável? Pode. Tem a opção de excluir, duplicar e criar uma nova aqui do lado. Tem os 3 botõezinhos aqui. Se você quiser excluir uma variável específica aqui direto, é só clicar em excluir. Então vou botar essa aqui 27199. 27.2. 27.2.99. Aí tá, como essas duas questões aqui são de quantidade, elas são apenas número com 2 limites de caracteres para 2 caracteres, que é essa daqui e essa daqui. Vou editar as duas para ver. Ela já tá como 3 porque alguém ano passado pediu para aumentar para 3, então eu já vou deixar como 3. Tá. Alguém, durante o censo, por exemplo, São Paulo, que normalmente é a nossa pessoa que vem e liga e fala, olha, mas o meu passa de 99, o meu é 110, então aumenta lá. Aí a gente pede durante o censo para aumentar, então por isso que já tá 3 aqui. Tá no questionário 2, porque a maioria dos municípios só tem até 99, mas existem exceções que passam de 99. Então, algumas questões dessa, igual a Priscila fez, você fez aquela, né? Eu falei para botar logo 3. Porque algumas questões dessas, sim, que tem até 99, a maioria é até 99 mesmo, mas tem casos que passa de 99. A Priscila até perguntou, essa aqui eu boto com os limites de caracteres. E era 2 quadradinhos, eu falei, bota logo 3, porque provavelmente São Paulo vai passar. Então, assim, eu recomendo, apesar de botar 2 campos lá, em alguns casos específicos, bota 1 a mais. Porque pode passar, se fizer sentido. Então aqui já está com 3 caracteres, resposta obrigatória, apenas número da pergunta, número da página, que a gente falou. E aí a observação. Crítica é relativa. Se marcar não sabe, não precisa botar isso aqui, deverá desabilitar a questão. Não precisa botar isso aqui. Até porque o número dela nem era 35 ano passado, era 26. Então aqui você tem que colocar. Se ele marcar não sabe, ele não vai preencher esse item. Esse ser de crítica é o quê? Então, crítica é como a gente chama as regras, né? Eu não precisava ter escrito, não. Normalmente eu não escrevo, não. Crítica pra galera da SAGE é a regra mesmo. É a regra. Essas são as regras do sistema. Então aqui você tem que... Como essa questão tem não sabe, você tem que colocar que se marcar não sabe, vai desabilitar essa questão. E aí vamos pro não sabe dela. Olha lá. Não é essa não sabe. Vamos pro não sabe dela. Cadê? 27.1.99 aqui. Ó, não sabe informar. E não é obrigatório. Ela não tá como obrigatório, porque não é obrigatório, não é obrigado a não saber informar. Ele tem a opção dele informar. E só tem uma opção. Ela é checkbox, porque aí ele pode marcar e desmarcar depois. Se ele descobrir com, por exemplo, a gente não sabe o negócio, aí vai, vou deixar marcado aqui. Aí depois, por exemplo, tem uma Cíntia lá do lado dela e a Cíntia foi no banheiro, porque a Cíntia voltou. Cíntia, mas você sabe? Ela, sei. Aí você vai, desmarca e preenche o número. Se tivesse como rádio, não tinha como desmarcar. Aí já aí era mais complicado. A gente já utilizou como rádio no passado, mas não funcionava tão legal. Porque aí quando a pessoa clicava no campo de preencher o número, ele desmarcava. As duas marcações. Ele
clicava e desmarcava o outro, mas era o sistema que fazia. Então é melhor que a pessoa clique e desmarque. Aí só tem uma opção que é não sabe informar, que é 99. Tá? Botaram um aqui, que podia ser um, mas é melhor padronizar. Então 99 não sabe informar. Se ele marcar não sabe, deverá desabilitar preenchimento do valor. Eu gosto de botar preenchimento do valor, que era uma questão de quantidade. Então, se ele marcar não sabe, vai desabilitar a questão. Vai, tipo, ficar cinza, né? Igual a gente está acostumado a ver. Fica cinza e não tem como clicar, não tem como preencher. Então, é o próprio sistema que vai fazer o pulo dessa questão. Essa daqui não é tão fácil de entender, mas segue mais ou menos a mesma lógica do qual. Você vai criar uma sim e não. E aí você vai colocar na observação. Se marcar sim, responder quantos. Aí você vai criar uma questão escrito quantos, que vai ser 33.1. Tá? A primeira vai ser 33 e a de quantos vai ser 33.1. E aí nessa 33.1 vai ser um apenas número, limite 2 caracteres, com observação, só responder essa questão se marcar sim na questão principal. Beleza? Isso aqui são duas variáveis também. E aí RH. A gente já vai direto para RH, ou tem alguém que tem alguma dúvida aí, ou Priscila, se tem alguma questão, outra questão que você lembra, você tem me perguntado. Vamos para RH, o resto é prática. O resto eu aprendi errando. Então vamos lá. RH tem todas essas questões aqui. Cada coluna é uma questão com um número ilimitado de respostas. A gente não sabe quantos trabalhadores tem e nem todo mundo tem a mesma quantidade de trabalhadores. Então, cada uma coluna dessa é uma questão com um número limitado de respostas e vai migrar diretamente do CADSUS. Então, a pessoa não vai ter nem que preencher. O próprio sistema vai fazer todo o trabalho aqui. Essa é a questão 35, no caso desse ano. Deixa eu ver no ano passado qual era o número dela. Mas aí tem alguma coisa que faça ele pelo menos atualizar no CADSUS? Tem. Força atualizar pelo menos um no CADSUS. Uma pessoa. Ano passado ela era 29. Tem um botão que aparece na... que tem unidade que só tem um funcionário. Ele precisa ter pelo menos... Se ele não tiver nenhum, não fecha o questionário, porque ele é obrigatório. Então, pelo menos uma pessoa ele precisa ter. Mas não é tão comum assim não, Marina. Vamos acreditar na bondade do povo, assim, que eles são pessoas boas. Tem um monte assim? Tá doido. Essa do dia a gente dá. Então tá, no caso do RH, que agora é gestão de pessoas, finalmente, olha, evoluímos como seres humanos. Não chamamos de recursos humanos, já chamamos de... Mudou de novo? Não, gestão de trabalho é outra questão de desenvolvimento, na verdade, né? Aqui é dividido gestão de trabalho, gestão de pessoas, como desenvolvimento de pessoas e gestão de pessoas. Tá. Gestão do trabalho, na verdade, é gestão... Essa parte é dita porque não tem o menor... A parte de gestão do trabalho, na verdade, deveria ser chamada de desenvolvimento de pessoas, mas enfim, é outra questão. Então aqui essa questão de RH, lá aparece um bloco com um negócio parecido com isso aqui, com todos os trabalhadores que estão no CADSUS e as respostas que vieram do CADSUS lá. E aparece um botão para ele atualizar dados no CADSUS, atualizar a lista de recursos humanos, é assim que eles escrevem, atualizar a lista de recursos humanos. Aí quando ele clica, abre um pop-up, uma janela que é o CADSUS. Ele abre o CADSUS dentro já na tela de RH para ele editar, para facilitar a vida, já edita a pessoa ali. Assim como no bloco 1, bloco de identificação, aparece lá, atualizar dados no CADSUS, ele clica... Olga, já que ele falou isso, se ele tiver alguns perfis de senhas e não outros, ele entra no censo, mas não entra no CADSUS. Aí esse pop-up pode dar errado. Pode. Aí você tem que falar para a pessoa que o perfil de senha dele não está certo. Tô falando que daqui a pouco vocês vão começar a atender telefone do censo.
Se aparecer o pop-up, aí vai... Não, é tipo, se ele conseguir entrar no censo, porque ele tem algum perfil que permita ele entrar no censo, que às vezes um perfil que permite entrar no censo, por exemplo... É o RMA. diferentes. O perfil RMA. O perfil RMA ele consegue acessar o censo, mas ele não consegue editar o CadSUS se ele não tiver o perfil cadsus.município. E se ele tiver o perfil cadsus município consulta, ele também não consegue editar mais a pop-up abre. Então, se ele tiver só o RMA, quando ele clicar na pop-up e abrir o CadSUS, vai dar um erro. Porque ele não vai conseguir logar com a senha dele no CadSUS, entendeu? O sistema automaticamente faz o login, entra e joga já na página certa. Se ele não tem perfil, vai dar erro. Aí as pessoas vão realmente ligar e perguntar: eu cliquei aqui, a pop-up abriu, mas não consegui ir para lugar nenhum. Então o RH vai aparecer num formato parecido com esse. O pessoal programa para ficar num formato parecido com esse. Ano passado ela era questão 29 e esse ano ela é 35. Aumentou um pouquinho, hein? Aumentou, mas foi pouco, realmente. Já teve questionário que aumentou mais. Já. Aqui no caso tem que editar o número delas e vamos abrir aqui nome. Vamos abrir CPF para a gente poder ver direitinho o que a gente falou. CPF é uma variável do tipo CPF, que já vem com o formato já, permitindo aquela quantidade de dígitos, com as máscaras que já vem os pontinhos e tudo mais. Ela é número ilimitado de respostas, com resposta obrigatória. Aqui o limite de caracteres não posso nem alterar, porque o formato CPF são 14 caracteres com os pontos e com traço. A descrição aqui já tem, ó, que veio lá do manual, indica o nome, data de nascimento, sexo, que é um texto padrão. E aí a observação que vem do CadSUS. E no Basicamente CadSUS é isso. continua na aba de recursos humanos, que a gente não vai poder mudar o CadSUS. Ah, o CadSUS É isso não aí. mudou o nome lá não. É. Só mudou o nome do bloco aqui no censo. Aí aqui também é o número do bloco, o número da pergunta que a gente tem que editar. Só muda o Mas é isso, aqui ela vai ser número limitado de respostas, ela vai vir no banco separado, vai linkar uma com a outra. E aqui vai ser a mesma questão lá dos números da questão. 1, 2, 3, 4. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o final, que normalmente RH vai até uns 10 mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 14. Esse ano eles colocaram, no ano passado, do centro-dia, estava trocado profissão e escolaridade. Nossa, foi difícil para poder fazer assim. Isso normalmente é um mais chato erro. fazer sintaxe, você não percebe. Isso aí normalmente é um erro nosso mesmo, vem do CVIP já. Quanto mais igual tiver do outro, mais facilita o trabalho, os trabalhos frequentes. Então aqui, ó, aquela questão de vir do CadSUS com a codificação. Tem aqui, ó, número, função, carga horária, profissão, escolaridade. Esse é o CPF. Eles têm código no CadSUS e tem que colocar o código aqui. Então é aquela mesma questão, tem que abrir lá. No caso aqui ela já tá, ela Sim, já o Fernando tá fazendo de forma essa aqui já tá certa. Conferir tudo, detalhe a detalhe. Então, o que você tem que checar é essas, então, é porque a gente tá falando coisas diferentes. Eu tô falando que o número aqui tá certo com isso aqui. Sim. Se já vier com o número aqui, você não precisa ir lá no CadSUS checar se isso aqui tá certo. Depois do RH tem tipo um dicionáriozinho de preenchimento com as opções que existem no CadSUS. Esse número aqui, se ele já veio, ele já tá certo com essa opção aqui. Se tiver uma opção nova, você tem que ir no CadSUS checar. Mas você não precisa verificar se esses números estão certos no CadSUS, tá? Mas você tem que verificar se essas opções estão batendo com essas opções que estão aqui. Porque depois do RH, tem toda a lista de opções que existe no CadSUS para ele preencher. Exatamente. Então tem porque muda bastante isso daqui, de ano para ano. A lista de família mudou, né? Isso. Aí você tem que verificar, por exemplo, coordenador, técnico superior, cuidador, auxiliar de cuidador, orientador, educador, apoio, estagiário, serviço e outros. Esse aqui não mudou. Então não precisa mexer nessas opções. Mas no caso de acolhimento, mudou essa lista toda. Então tem que ver quais que adicionou, quais que saiu para trocar. E aí os que adicionou tem que ir lá no CadSUS pegar o número e colocar. Cargo que, função, vínculo, todos têm código no CadSUS. Escolaridade também já tem um código no CadSUS. E carga horária também tem. Não é tipo 1, 2, 3, 4, 5, ela tá aqui.
carga horária também tem seus códigos lá no CADSUS. Então todas essas que migram do CADSUS tem um código específico lá. O bloco de responsável também tem um número aqui, tem as opções que são para ser preenchidas, parece com o de RH, mas não é número limitado de respostas e nem migra do CADSUS, que esse aqui é para ele preencher o nome de quem está respondendo o questionário mesmo, de quem está colocando no sistema. Cada um no variável. E eles escrevem mesmo assim, não vem de nada, nem do login dele, nem nada. E tem também, ó, responsável de quem está preenchendo e responsável da gestão, que é um responsável que o secretário ou sei lá, o diretor da proteção especial, que vai estar ali assinando junto com ele, responsabilizando pelas informações. Eu não inseri, nem ensinei a inserir questão. Insere nova aí. Vamos inserir antes de terminar. Tem aí questão nova aí no centro Tem dia. aquela Tem, vou procurar uma aqui. Esse Nossa. é a 34. 34. Essa não tinha no centro de ano passado. Não, a 33. É bom que eu já vou explicar já como é que pesquisa uma nova variável. Tá. Você vem aqui em variáveis mesmo. Lá em variáveis mesmo, no modo antigo, porque a gente evita o problema. Inserir nova variável. Lá em cima tem bem grandão. Nada pequeno. Você clica e aí ele vai perguntar primeiro qual a fonte. Aí ele te dá opções de todas as fontes que tem no CIVIP. E aí ele, graças a Deus, ele bota as recentes em cima, então normalmente é uma recente. Então é a 455, tá aqui, ó. Clicou nela e pergunta qual é o enunciado da pergunta. Você tá vendo que é a mesma tela daquela edição, só que só com a primeira opção, porque aí você vai pesquisar. A princípio você vai pesquisar o enunciado, ó lá. O coordenador desta unidade. Aí ele vai procurar lá e ele trouxe. Tem uma porrada de variáveis esse nome. Então, aqui ele mostra o número dela. Se você souber, por exemplo, eu quero usar a mesma que está lá no CRAS desse ano e eu sei que o número dela é tal, aí você usa, que é essa aqui, 12624. Você te convence? Não, foi a Priscila que fez isso daí. Você te convence. Então, aí eu já cliquei, ele já puxou de uma que tinha, que aí como a Priscila coloca o nome aqui também, aí a gente sabe que ela veio do centro de convivência, entendeu? O bom de usar a palavra-chave é só isso, você saber de onde veio essa variável que você pesquisou. A numeração da variável ela dá automático, por exemplo, você vai criar a variável, ele vai criar um número, ele é sequencial, vai ser a próxima 12.000 e tanto anos. Aí aqui ele já vem puxar, já vai puxar que é rádio, já vai puxar as opções, já vai puxar tudo como estava lá. Então você tem que conferir se é igual, às vezes não é igual. Tipo ali o número da página tá certo, mas o número da pergunta aqui 34. ela é 34, o número da página é 5, isso sempre tem que mudar, se não veio do ano anterior. E aí a gente tem que conferir as opções. Exerce exclusivamente a função de coordenador, acumula as funções de coordenador e de técnico nessa unidade, acumula as funções de coordenador com outra atividade e não há coordenador nessa unidade. Aí ela ficou como 1, 2, 3 e 0, porque essa não há. Então ela é o nosso não. Esse ficou 1, 2, 3 e 0. Aí, mas a Priscila não colocou nenhuma observação, porque não tem nenhuma observação no questionário, mas ela tem o pulo com RH. Tem. Essa questão aqui não tem escrito aqui, mas ela tem uma observação oculta que é uma regra que o pessoal tem que colocar. Qual regra? Ele pergunta se tem ou se não tem coordenador nessa questão. Então, para a gente, digamos assim, melhorar a qualidade da resposta, a gente impede que ele diga que não tem coordenador e coloque um coordenador no RH. Na verdade é o contrário. Os dois. Eu coloco os dois. Ou que ele coloque que tem coordenador e não coloque um coordenador. Entendi. Na verdade, o que a gente quer é que ele ponha o coordenador embaixo. O objetivo é forçar que ele coloque quem é o coordenador. Mas se marcar as 3 primeiras, ele tem que falar na de baixo, isso. Que tem Mas assim, a gente evita também que ele tenha um coordenador e escreva que não há coordenador nessa unidade, entendeu? Porque se a gente
fizesse só o bloqueio de, se ele disse das 3 primeiras opções, botou o coordenador. E aí, através disso, o censo SUAS ajuda a qualidade do CAD SUAS. Isso. Se a gente não coloca lá que ele, tipo, não permitir colocar um coordenador se ele marcar essa opção, a gente então vai estar... ele vai botar aí, que não há coordenador e vai colocar um coordenador lá. Então essa questão aqui está errada, porque a gente não sabe. É a observação que coloca, se marcar as opções, alguma das opções, 1, 2 ou 3, obrigatoriamente deve ser preenchido, como é que é, cadastrado um coordenador na questão seguinte, RH. Essa é a primeira observação. E a segunda observação é, se ele já tiver o coordenador, porque a próxima questão ele vem do CAD SUAS. Então, quando ele for preencher essa, já vai estar preenchido o RH. Já vai estar preenchida a lista. Aí se ele marcar não há, não tiver coordenador. Aí, na verdade, se houver coordenador na questão seguinte, nem permite essa opção, entendeu? Quando eu cliquei em salvar, ele me disse qual era o número da variável, tá? Porque o costume eu já meti um enter aqui. Ele diz o número da variável e a gente pega esse número da variável e coloca aqui. Eu vou até pesquisar aqui para ver o número. Tem que responder isso primeiro. Então eu vou colocar o número da variável aqui, eu boto ela com fundo realce amarelo e o número da variável na frente. E aí em seguida, como essa é uma tela de inserção de variável, se eu colocar de novo aqui, salvar de novo, ele vai criar outro. O botão aqui está escrito salvar, mas na verdade ele não era para ser salvar, era para ser inserir. Então ele te pergunta, você quer manter esses dados que você escreveu ou você quer apagar? Ele bota OK e cancelar, mas na verdade isso aqui significa manter e esse cancelar significa apagar. Se você clicar em salvar, espera. Se o sistema estiver lento e demorar para ele criar a variável, e você clicar em salvar de novo. Ele vai criar 5, 6, 7 variáveis. Porque ele fica com o comando lá de salvar. Toda vez que você clica, ele manda o comando e fica lá aguardando. Então, na hora que carregar, que o banco voltar e que tudo funcionar, ele vai criar... Você mandou 5 vezes, eu criei 5. Ele vira e fala isso. Então, clica e espera, se estiver demorando. Se o banco cair e der conexão não estabelecida, enfim, aí você vai ter que voltar e fazer ela de novo. Mas em situações de normal temperatura e pressão, depois de um tempo, ele vai... aparecer o número da variável e vai criar só um. Aí ele te pergunta em seguida isso aqui, que é reaproveitar esses dados? É reaproveitar ou limpar. Se você clicar em OK, ele não vai apagar nada que está aqui. Então, às vezes a gente cria, tipo, uma questão tem 5, 6 variáveis diferentes no mesmo formato que só muda enunciado. Então, você não precisa apagar tudo, você só vai alterar aqui, botar, por exemplo, 34.1 e troca o enunciado e salva de novo. Já está todas as informações. Agora, se você vai fazer uma questão completamente diferente, você clicava lá em cancelar, que ele faz isso aqui. Ele limpa. Aí você começa essa variável tem que ir lá nela e abrir ela. Agora isso, para você editar aquela variável que você acabou de criar, você vai lá em variáveis, ou aqui nessa tela aqui, se você atualizar ela vai aparecer aqui. Ou você vai lá em variáveis, pesquisa a fonte, ó, F455. Ele vai te trazer as variáveis dessa fonte, mostrar todos os resultados. Ela vai estar lá embaixo, porque como o número dela é sequencial, ela é a mais nova, é 12627, tá vendo? E aí eu coloco ela aqui. Isso é importante, a gente cria um arquivo... Mas é no DCVIP, né? De CVIP, porque você tem que colocar todos os numerozinhos das em todas novas. as variáveis. Das novas só que a gente tem botado. Eu tava colocando era de tudo. Pode botar de tudo também. Não vou falar, não vou achar ruim não. Se quiser botar de tudo. Mas é um trabalho extra, que às vezes a gente não tem tempo para isso. Não é necessário. Então eu botei aqui, ó, nesse arquivo CVIP, criei essa variável 12627. Então está registrado aqui que a gente manda esse arquivo para a site e aí eles vão conseguir ver qual exatamente é essa variável que a gente criou, que a gente quer colocar. Apesar de que hoje isso não é mais tão necessário, por isso que eu falo que não precisa colocar de todos. Porque antigamente não existia essa exibição aqui.
Então era só essa. Então o cara tá vindo aqui, ele não tá vendo qual é o número da questão, qual é o bloco que ele tá, não tá vendo nada. Ele só tá vendo o nome. Então, para o cara desenvolver, ele gerava uma extração do banco que vinha com aquele código, não sei o que, e ficava meio perdido. Então a gente já mandava um arquivinho Word e dizia, essa variável, essa questão é essa variável, essa questão é essa variável. Então ele não precisava tentar descobrir qual era qual, e ele já ia direto na variável que a gente tinha mandado eles utilizarem. Hoje já não é tão preocupante assim. Antigamente a gente tinha muito mais trabalho para fazer um CVIP desse. Então beleza, criei, coloquei o número aqui. Se eu quiser editar essa variável, igual o Alessandro falou, tem que vir aqui na lista, clicar e editar. Aqui você edita, lá você não consegue editar. Uma vez que você está na tela de inserir nova variável, criou ela, foi você editar, não edita colocar lá. Salvar. Você opa, errei o número da questão, aí você troca o número da questão e quer salvar, você criou outra variável. Então assim, o Davi já me encheu muito de saco por causa disso, tinha gente que fazia isso. Aí chegava lá, 4 variáveis diferentes, qual que eu uso? Aí, às vezes ele usava uma sem perguntar, chegava na hora do teste, mas essa variável tá errada. Aí ele ia lá e falava, mas você está no CVIP. Aí eu, é porque tem 4 no CVIP. Aí eu até pedi desculpa. Na verdade era 3. Foi mal. É isso. Acho que agora morreu.